Olha só, vamos falar sobre o Dia Nacional da Poesia, não é isso? A gente conversou com o poeta, ele declama e fala da importância desse dia. Vamos ver. Dia 31 de outubro, o Dia Nacional da Poesia. E no Cariri paraibano, esta é uma cultura muito rica, tanto no Cariri como no Nordeste inteiro. E aqui está o poeta Alberto Batista, que também tem feito aí grandes obras dentro da poesia, é poeta também. E o que falar aí sobre este dia, né, que se comemora o Dia Nacional da Poesia. Exatamente, dia 31 de outubro se comemora o Dia Nacional da Poesia, dia em homenagem ao grande poeta Carlos Drummond de Andrade, poeta mineiro considerado um dos maiores poetas brasileiros. Ele é um poeta contemporâneo, poeta foi da escola modernista, e esse dia aí vem instituído para homenagear a poesia em si, que é o Dia da Poesia, e os poetas que a gente tem atualmente aqui no Brasil. O Cariri, como você falou, o Cariri é muito rico em termos dessa arte, né, em termos de poesia. Nós temos grandes nomes que já partiram e temos novos poetas que estão aí produzindo, estão lançando seus trabalhos, tanto no gênero literário escrito, quanto o cantador de viola, né, que é o poeta, e temos também a presença de grandes cordelistas na nossa região. A poesia, né, que ela abrange, né, vários setores, né, como dito, a cantoria, os cantadores de viola, repentista, escritores, né, o próprio Luizinho Batista também é um grande poeta aqui na região do Cariri, né, e como associar todas essa diversidade dentro da poesia, né? Assim, cantadores de repente não estão exatamente fora daqueles que são escritores, né? Como fazer a relação entre eles? Isso, são gêneros dentro da produção artística poética. Então nós temos o cantador de viola, que é aquele que canta de improviso ao som da viola, né? Geralmente em duplas. Nós temos também o aboiador, que já tem aquela tendência do vaqueiro, do homem do campo, esse que não traz a viola, mas que traz a musicalidade da poesia. Eu acho que é isso, o embelezamento da palavra em forma de versos, em forma de canção, tudo isso é poesia. Né? Eu costumo dizer que a poesia é um estado de alma. Não é porque um poeta não produziu um verso em um dia que ele vai deixar de ser poeta em 24 horas. Ele continua sendo poeta ali em seu estado de alma, estado de espírito. Então, veja, se essas tendências culturais, literárias, elas tendem a se aproximar e aí surgirem novos movimentos. Você vê o aboiador, como eu acabei de falar, ele dá início ao movimento que a gente chama hoje na música de piseiro. Veja que grandes nomes aí do cenário brasileiro da música, eles trazem essa influência do aboiador, como o Iguinho e Lulinha, por exemplo, que eram aboiadores e hoje estão cantando em ritmo de forró, que aí surge um novo ritmo que é o piseiro, mas que vem de uma tendência musical, de uma tendência poética. O cordelista é aquele que se propõe a escrever cordéis. O cordel, inicialmente, ele surge como para ser vendido em folhetos, né, folhetos de papel simples, que eram passados de feira em feira, de festivais em festivais de poesia, e eram vendidos pelos próprios artistas. Hoje, claro, com a evolução da mídia, a evolução da comunicação, o próprio cordel ele já pode ser vendido, já pode ser adquirido no seu formato digital. Nós temos também o escritor. Eu, particularmente, eu sou escritor, eu escrevo poesias, escrevo poemas, assim como também escrevo cordéis. O que vai diferenciar uma coisa da outra são os estilos e as estruturas de versos, de metrificação presentes em um que a gente não vai encontrar em outro. Mas há tudo sempre uma aproximação e aí é o movimento maior, que é o movimento literário, que é a literatura em si. E dentre essa variedade, né, da poesia, que abrange vários setores também, né, existe a valorização. Pessoas que gostam de algumas
pessoas que gostam de cantoria, por exemplo, né? Às vezes não gostam tanto de versos escritos, de cordéis. Já tem outras que gostam. Né? Como é que você vê esse gosto pela poesia, essa valorização tem aumentado ou não? Sim, a gente, com a evolução das mídias, a evolução da tecnologia, há uma tendência de maior aproximação do poeta com o público. Antigamente, os cantadores de viola, eles saíam nos seus cavalos, burros, até entre estado para estado, saíam da Paraíba e iam cantar em Pernambuco, como Pinto do Monteiro já fez muitas vezes, o próprio João Furiba. E hoje faz-se uma apresentação, e essa apresentação ela já vai para uma rede social. E aí há uma aproximação, inclusive, dos jovens. Eu estou notando agora uma procura muito maior dos jovens pela poesia, inclusive pela produção. O pessoal está começando a produzir mais cedo, as escolas estão trazendo, né, a poesia para a sala de aula, a poesia da poética popular. Que aí a gente já tem um campo da literatura clássica, que a gente vê nos livros tradicionais, né, de língua portuguesa, mas aí o próprio Enem, o ano passado, já trouxe um cordel para ser analisado em uma prova. Então isso mostra que a cultura popular está ganhando mais um espaço, tanto na educação e agora por meio das mídias sociais. Claro, a gente quando fala em condições de produção, a gente vai ver o lugar de produção. Aqui no Nordeste, o movimento da cantoria de viola é muito mais forte do que no Sudeste e Centro-Oeste, no resto do país. Então, as pessoas tendem a gostar mais aqui no Nordeste da cantoria de viola, enquanto lá em outros estados a gente vai perceber mais o verso escrito, né? A gente aqui do Nordeste preza muito pela poesia rimada, o ritmo do verso, a metrificação perfeita. O cantador de viola ele prega muito isso. O cantador de viola ele não admite botar uma rima errada nas suas estrofes. Já em outras regiões do país, a tendência é que a gente vê o verso branco, o verso sem rima, o verso sem métrica, que aí busca, em outra forma de linguagem, a manifestação poética. Mas tudo é poesia. E repito, tudo depende do movimento e das condições de produção. E falando de poesia, não tem como passar em branco. O poeta aqui vai declamar, né, alguma poesia aí, de sua autoria ou não. Isso, vou declamar de minha autoria, se chama Um Abraço para a Poesia. Eu fiz exatamente em homenagem ao Dia Nacional da Poesia. O que é a poesia? Será uma mágoa? Uma rima será? Será um ano preto? Uma rima esdrúxula de um pobre soneto? Um rio que deságua na serra sua água? Não sei bem o que é, embora trágua, contida em mim, presente em latejo. Às vezes vem me dar seu cortejo. Eu digo, quem é? Ela diz, é a mágoa. Atrás, o banquete de Platão nos dizia que não serve um poeta e que a poesia é senão uivar pela madrugada. Sendo essa uma arte e eu sendo um poeta, Platão está certo, ele é um profeta. Só crio alguns versos, de resto sou nada. Como é que diz? É muito bem, poeta, né? Parabéns aí, Alberto, grande poeta aí, renomado da nossa região.